pessoal, eu sou a Cíntia e essa é a Máquina Pública. O principal objetivo desse canal é a educação continuada para a cidadania. Todos temos algo a contribuir para a melhoria da sociedade e o conhecimento de qualidade é uma importante ferramenta para maximizar o impacto positivo da nossa atuação. Nessas últimas décadas, vimos uma profunda transformação da sociedade graças a essas novas tecnologias da informação. Eu, por exemplo, que sou da época da ficha telefônica, achava coisa do futuro, dos Jetsons, essa maquininha que eu visse uma pessoa de qualquer lugar do mundo e conversasse com ela no momento da ligação. Mas hoje em dia, quase todo mundo anda constantemente com smartphones na mão, no bolso ou na bolsa. Sabia que na Índia tem mais celulares do que banheiros? Uau! Esses pequenos computadores permitem a conexão com os nossos entes queridos, com os nossos colegas de trabalho e com as infinitas possibilidades da internet. Antes você viajava e demorava dias para dar notícia para os pais. Hoje eles rastreiam você em tempo real. Aliás, estranhamos e ficamos frustrados quando essa conexão é interrompida, ora por falhas técnicas ou simplesmente porque fomos para um lugar remoto, onde aparentemente o futuro ainda não chegou. Qual é a senha do Wi-Fi? Essa questão ficou muito comum. Às vezes, mesmo antes do bom dia, quando a gente chega à casa de um amigo, um hotel ou um restaurante. Ao longo dos últimos anos, a revolução digital tem afetado todos os aspectos da nossa vida e tem afetado também a máquina pública. Multiplicam-se, entre outras inovações, a digitalização dos procedimentos, a disponibilidade online de dados dos órgãos públicos, bem como a utilização de documentos digitais. Hoje você pode carregar a CNH e seu cartão de vacinação no seu celular. Mas o que essas novidades efetivamente contribuem para a construção das políticas públicas mais efetivas e mais abertas à participação cívica? Ou no final das contas, elas constituem apenas a digitalização da velha estrutura tecnocrática? É sobre isso que a gente vai conversar neste e nos próximos episódios dessa nossa série sobre os modelos da administração pública. Ficou curioso? Vem com a gente! Mas antes, aproveita já para dar aqui o link no vídeo, assinar o canal, compartilhar este link no grupo do Zap da Família para a discussão do tradicional almoço de domingo. E sem mais delongas, bora lá! Computadores, telefone celular, internet, redes sociais, inteligência artificial, processamento em Big Data e computação em nuvem. Esses são exemplos de inovações que revolucionaram e seguem revolucionando a maior parte das sociedades atuais. Todas elas são engrenagens da revolução digital. Em uma primeira etapa, a disseminação dos computadores, do armazenamento digital e do acesso à internet revolucionou a forma como nós nos relacionamos com a tal informação. Nunca antes foi tão fácil ter acesso a livros, textos, sons, músicas, vídeos e imagens. Diversamente, a maior parte da história da humanidade foi caracterizada, entre outras coisas, pela dificuldade de acesso à informação. Na antiguidade, na Idade Média, o acesso a livros e outros textos era algo tão exótico, tão restrito a uma pequena elite. Aliás, frequentemente, parte do poder dessa elite decorria exatamente por conta desse acesso privilegiado ao conhecimento. É o caso, por exemplo, dos monges católicos, dos mandarins chineses e dos brahmanes hindus. Quem não se lembra daquele famoso filme O Nome da Rosa, em que o mistério estava literalmente nos livros? Todavia, esse cenário de acesso extremamente limitado ao conhecimento começou a mudar no século XV, com a disseminação do uso da prensa mecânica.
a partir das inovações do ourives alemão, o João da Boa Montanha, ou o nosso Johannes Gutenberg. Antes eram necessários anos de trabalho duro de um escriba para produzir um só livro. Já pensou copiar a Bíblia com a caneta Bic? Com a prensa mecânica, desenvolvida pelo Gutenberg, nesse mesmo período era possível produzir centenas de cópias do mesmo texto. E essa produtividade somente aumentou com o progresso da tecnologia ao longo das décadas e séculos subsequentes. Graças a essas inovações, tornou-se possível produzir muito mais documentos a um preço muito menor, o que ampliou enormemente o acesso ao conhecimento. Olha a nossa biblioteca. A maior disponibilidade de textos impulsionou a alfabetização da sociedade e ofereceu um substrato material sobre o qual se organizou, ao longo dessas décadas e dos séculos subsequentes, uma sociedade baseada no conhecimento. A revolução digital constitui o passo seguinte e gigantesco nesse processo. Por meio da digitalização de todo tipo de conhecimento, de livros a carteiras de motorista, passando também por filmes, músicas, nunca antes foi tão fácil e livre o acesso ao conhecimento, inclusive por meio do nosso smartphone. Quem se lembra de fazer o trabalho em grupo na biblioteca da escola para consultar aquelas enciclopédias Barça e Mirador e copiar aqueles conceitos em folhas de papel ao maço? Hoje, é só perguntar para o nosso querido guru, o Google. Ele sabe tudo. Contudo, o nosso desafio passou a ser como que a gente vai processar esse montão de informações. Classificá-las, separar o joio do trigo, de modo a torná-las úteis, seja para o desenvolvimento individual, seja para o desenvolvimento de toda a sociedade. Essa grande revolução digital ainda segue em curso. Somos testemunhas oculares da história. A cada dia, tecnologias novas surgem, amadurecem e causam um grande impacto. Atualmente, a gente está na fase inicial de um ciclo de desenvolvimento de novas tecnologias que prometem transformar ainda mais as nossas vidas. A referência a termos como inteligência artificial, carros autônomos, biometria, big data, blockchain, criptomoedas, Wi-Fi mundial, computação em nuvem, entre outros, serão cada vez mais frequentes ao longo dos próximos anos. São ideias que não fazem parte de um futuro imaginário. Elas chegaram, elas estão aí do seu ladinho e elas já integram o nosso presente e vão ainda se expandir muitos nos próximos anos. E aí, você vai ficar de fora dessa? Claro que não. O poder é de vocês. Em razão das suas potencialidades, cada um desses termos vai merecer um vídeo próprio. E no futuro, vamos produzi-los aqui, no canal A Máquina Pública. Não se aveste. Vamos agora aproveitar esse restante do episódio para a gente focar em duas tecnologias específicas que vão ser muito importantes para a nossa conversa sobre o governo digital, que é a inteligência artificial e o processamento de Big Data. Vamos trocar também algumas palavras sobre a gestão de dados, cada vez mais importante na economia do conhecimento e na administração pública com base em evidências. Continua aí! A inteligência artificial é uma ferramenta digital que analisa logicamente dados de modo a realizar uma função. Por exemplo, ela pode ser utilizada para identificar tendências futuras, bem como para automatizar tomadas de decisão. Atualmente, as inteligências artificiais elas já são capazes de compreender a linguagem natural, perceber objetos do mundo real e realizar análises estatísticas, entre muitas outras habilidades. Formas mais avançadas dessas inteligências artificiais são capazes, inclusive, do que chamamos de aprendizado. Isso é, a capacidade de aprender novos padrões. É o chamado aprendizado de máquina, ou em inglês o machine learning. Quer dizer, essas inteligências artificiais têm a habilidade de melhorar a si mesmas,
sem a intervenção de um ser humano. Um dos exemplos mais conhecidos de aplicação desse aprendizado da máquina é o AlphaZero. O AlphaZero é uma inteligência artificial desenvolvida para jogar xadrez, Go e Soji. Ele utiliza técnicas de aprendizado de máquina e em apenas 24 horas ele foi capaz de aprender a jogar xadrez em níveis super-humanos, derrotando não só os grandes mestres do xadrez, como também inteligências artificiais desenvolvidas anteriormente para jogar esses jogos. Quem não se lembra daquele computador, o Deep Blue, que venceu Kasparov? Mas antes da gente entrar em pânico e acreditar que as máquinas estão na iminência de tomar o planeta, é importante saber que existem várias espécies de inteligência artificial. Nos últimos anos tem avançado a nossa capacidade de construir essas inteligências artificiais especializadas, ou seja, aquelas capazes de realizar com competência tarefas específicas, como predizer qual vai ser a próxima palavra que você vai digitar no site de busca, no WhatsApp, ou exibir nas suas redes sociais os anúncios de produtos que têm maior chance de capturar a sua atenção. É o caso também do AlphaZero. Falta ainda algum tempo para que sejamos capazes de construir inteligências artificiais generalistas, isso é, capazes de realizar uma grande variedade de tarefas de modo a efetivamente imitar a inteligência humana, ou das mulheres, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, na sua capacidade de perceber, analisar, decidir e se comunicar. Porém, nem tudo são flores em relação a essas inteligências artificiais. Livros e filmes de ficção científica costumam funcionar bem, tanto como uma crítica social, quanto como um alerta sobre os riscos do futuro, além de serem uma excelente forma de entretenimento. Nesse gênero de entretenimento, são numerosos os alertas sobre os riscos das inteligências artificiais, principalmente na medida em que elas avançam na sua habilidade de aprendizado e da generalidade das suas capacidades. Mas a gente não precisa ficar só na ficção. Hoje, inteligências artificiais já auxiliam na realização de operações em bolsas de valores e no comando de drones militares. Um erro na sua programação pode sim conduzir a consequências sociais bem trágicas. Processamento em Big Data. Muitos dos avanços da inteligência artificial decorreram da gigantesca quantidade de dados disponibilizados pelas inovações trazidas pela primeira etapa da revolução digital. Por sua vez, o desenvolvimento das inteligências artificiais possibilitou formas cada vez mais avançadas de processamento desses dados. O processamento em Big Data é uma abordagem para o processamento de base de dados grandes demais ou complexas demais para as técnicas tradicionais do processamento da informação. Ele permite estabelecer relações, interpretações complexas entre dados, especialmente por meio da utilização dessas inteligências artificiais e de técnicas baseadas na matemática e na estatística. É uma fábrica de transformação de dados elementares em informação útil. Mas então, qual é a diferença entre dados e informação? O dado não significa nada isoladamente. Pense num número isolado em uma grande tabela de Excel. Sozinho, ele é um nada. Ele precisa ser analisado, interpretado com base no seu contexto, processado com um objetivo específico para que ganhe um sentido e seja transformado em informação, ou seja, algo que informa, que acrescenta algo. Dito isso, essas novas técnicas de processamento apresentam muitas possibilidades de aplicação no âmbito da máquina pública. Por exemplo, elas vão tornar viável correlacionar em tempo real
variáveis relacionadas a uma ou mais políticas públicas, como o padrão de utilização do transporte público, índices de criminalidade, níveis de alfabetização e qualidade da saúde pública em uma determinada região, de modo a gente a extrair conclusões sobre como todas essas variáveis influenciam entre si de forma mais ou menos intensa. Tradicionalmente, quando possíveis essas correlações, elas demoravam semanas ou mesmo meses para elas serem completadas e interpretadas, e já eram passado e serviam só para dados históricos. Um exemplo é a determinação de padrões de crimes num bairro, o seu horário, o local específico para a gente identificar uma organização autora e conseguir responsabilizá-la por esses crimes. Gestão de dados. Os desafios do processamento do Big Data podem começar a ser vislumbrados quando a gente verifica que nem todo dado é um dado estruturado, ou seja, é um dado organizado de forma padronizada, o que facilita a sua compreensão pelo programa. Dados estruturados estão organizados em um esquema, em uma tabela com colunas e linhas associadas a dimensões da realidade a ser observada. Por sua vez, a gente chama de dado semi-estruturado aquele que está mais ou menos organizado dessa maneira. Porém, galera, a maior parte dos dados é uma bagunça só, do ponto de vista da estrutura necessária para esse processamento digital. Um soneto, por exemplo, não cabe numa tabela de Excel. Ele tem uma estrutura própria, mas que ainda não pode ser compreendida diretamente por essa linguagem digital. Por exemplo, as imagens, vídeos, sons, textos escritos nessa linguagem natural, português, chinês, hindi, todos esses são os dados chamados de dados não estruturados. A maior parte do conteúdo publicado em rede social são esses dados não estruturados. Esses documentos demandam inteligências artificiais muito mais avançadas para ser primeiramente transformados em dados estruturados e depois serem compreendidos pela máquina, pela inteligência artificial. Aliás, hoje virou um lugar comum falar que os dados são um novo petróleo. Porém, essa metáfora ela tem muito de verdade. Afinal, assim como o petróleo, frequentemente os dados mais relevantes estão enterrados lá no fundão, no pré-sal do mundo digital, porque dá muito trabalho para extrair e precisam ser refinados para eles serem úteis. Assim, um dos maiores desafios do governo digital é precisamente organizar os seus bancos de dados, de forma a torná-los mutuamente compreensíveis. Todas essas análises demandam uma grande capacidade de processamento. No caso do cérebro humano, resolvemos grandes demandas de energia comendo uma pizza ou um chocolate, né? Mas só que no caso do processamento realizado por essas grandes máquinas, principalmente pelas essas inteligências artificiais, a gente precisa de computadores super potentes e normalmente super caros, o que no passado limitou as possibilidades de processamento desses Big Data, desses grandes dados. Mas essa realidade ela tem mudado rapidamente, graças a computadores cada vez mais poderosos e acessíveis e também a disponibilização de novas modalidades de serviços online. Por exemplo, você precisa processar uma grande quantidade de dados e não tem grana para comprar um mega computador? Não tem problema. Basta comprar um tempo de processamento de supercomputadores disponibilizados pela prestadora do serviço e carregar os seus dados por meio da internet para que eles façam esse serviço para você. Isso é o chamado processamento na nuvem. Atente-se para o fato de que, assim como o estatístico normalmente responsável por traduzir os dados em informações do jeito tradicional, ele tem os seus vieses e preconceitos, o profissional também responsável por programar os computadores para o processamento do Big Data também vai ter seus vieses e preconceitos, e isso pode comprometer a representatividade da amostra.
e levar ao comprometimento das análises escolhidas e conduzir a graves erros de interpretação em razão da generalização das observações realizadas. Assim, é importante também levar em consideração esses vieses embutidos dos documentos que servem de base para aquele estudo, seja no meio tradicional, analógico, ou seja, no braço mesmo do estatístico, ou seja, por meio desses grandes computadores. Afinal, o governo digital, sem reflexão crítica, ele conduz apenas à potencialização das desigualdades e dos preconceitos. Em resumo, nesse episódio, vimos que a revolução digital alterou profundamente o nosso relacionamento com a informação. Saímos de uma situação de escassez para uma superabundância de informação. Atualmente, a dificuldade é encontrar a informação que queremos e no momento que a gente precisa. É um desafio que a gente deve enfrentar como indivíduos e também como sociedade. E para vencê-los, temos que mobilizar todos os recursos disponíveis. Não só novas tecnologias da informação, como a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, o processamento em Big Data e o processamento na nuvem. São indispensáveis também novos modelos mentais e novas técnicas de gestão para extrair o máximo dessa era da informação, inclusive para mobilizar a potência de todas essas novidades para construir uma nova administração pública, mais centrada no ser humano e na tomada de decisão baseada em dados. As tecnologias da informação são apenas uma ferramenta. O resultado final da sua aplicação depende das intenções de quem as está utilizando. Elas podem ser instrumento de opressão, mas também podem ser um instrumento de emancipação, de bem-estar para toda a sociedade. Por isso, construir esse novo modelo de administração pública é responsabilidade de todos nós. Fique ligado nos próximos episódios, tem muita coisa boa por aí. Afinal, eu, você e nós somos a máquina pública e agora na revolução digital.